Bom, a paz de Cristo. Eu gostaria de falar sobre um mistério que não está na nossa Bíblia comum. Ela e se encontra como de fato ela foi escrita originalmente, que é na língua dos profetas antigo, na língua do povo de Israel antiga, que era o hebraico antigo, no terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico. O livro de Levítico, que fala aí da função dos levitas, né, fala muito a respeito de sacrifícios, de como é que se deveria exercer, então, a função, né, do, dos sacerdotes, sumo sacerdote, né, e os levitas também, que a sua parte era o templo. O livro de Levítico, ele tem aí pelo seu nome, como de fato ele assim é chamado, até hoje na Bíblia, pelos judeus, pelo povo de Israel, como Vaikra. Vaikra significa e ele chamou. E este nome, Vaikra, que é o verbo, né, tem aí um e, né, e também está ligado com um verbo que é ah, o verbo chamar, né, ele chamou o Kará, ele chamou no perfeito, né, no passado. Então, ele chamou. E ele chamou, é o que significa o livro de Levítico. E a última letra deste nome, ele chamou, a última letra, ela está menor, né? Se me falha a memória, ela está menor. Deixa eu recordar aqui. Livro de Levítico. Livro de Levítico. Vamos ver. Porque existem Bíblias que não possuem realmente. Existe Bíblia judaica, Bíblia hebraica, que não possui essas diferenciações, essas diferenças, né, na verdade. Então, aqui no primeiro capítulo, no primeiro verso de Levítico, certo, está certo. Está escrito Vaikra, que a última letra ela é menor do que todas as letras dentro do restante do texto. Então, esse Aleph, que é uma letra, a primeira letra, que está no caso a última, né, do livro, do nome do livro Levítico, ela está bem pequena, é a última letra deste nome Vaikra. E é um Aleph, né, que é a letra que é a primeira letra do nome Adam, né, que é a primeira letra do nome que significa humano, ser humano. Inclusive hoje, até o dia de hoje em Israel, né, é chamado Ben, ou seja, filho, Adam, do homem, né? É chamado aí filho do homem. O que é o filho do homem? Filho do homem significa ser humano, né? Ou seja, que veio de homem, ou seja, é filho de homem, é humano, veio de homem. Então, Ben Adam, ser humano, significa isso, ou seja, que é nascido de homem, ser humano, humano. É o primeiro nome de Adam, que é um nome próprio, né, e também é a primeira letra do título Deus, né, que Deus é um título, né, Elohim é um título, El é um título. Então nós vemos que existe algum mistério, né, do porquê que os escribas, os mais antigos escribas desde a época de Moisés, eles tenham colocado, né, esta letrinha menor do que ela comumente ela é em todo o texto, né, ela está menor. E uma das razões é justamente este chamado, né, que eu acredito porque aqui é uma convocação, aqui existe um chamado. Vaikra el Moshe vayedaber Adonai elav me'ohel moed leimor. Né? Então, aqui Deus ele chamou a Moisés e ele falou na tenda, né, da congregação dizendo. Então nós vemos que Deus ele está chamando Moisés de dentro de uma tenda. Né? Deus ele está conversando com Moisés. A princípio ele chama e então ele fala, né?
quando Deus ele está chamando, normalmente esta palavra chamar, ela é também uma palavra que significa dar nome, nomear, né? Tanto que nós vemos no primeiro capítulo da Bíblia, né? E, e chamou, né, a Deus a luz dia, né? E as trevas noite. Então, Deus ele está nomeando, né, a, aquela luz de dia e aquelas trevas de noite, né? Deus ele chamou, né, a existência, a separação de águas, um firmamento nos céus e águas sobre o firmamento, águas debaixo do firmamento que estão sobre a face das águas da terra. E Deus então ele nomeia essa expansão, né, que separa as águas da terra, das águas que estão sobre esse firmamento, de céus. Então ele está nomeando também. Então no mesmo momento em que Deus ele está chamando, ele também está nomeando, ele está dando um nome, uma característica específica àquele algo, àquele alguém. E nós vemos então que este é o chamado que Deus ele tem. Muitas pessoas, elas confundem o que o Novo Testamento, por exemplo, ele fala de um chamado, né, e de uma eleição. A Bíblia ela fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E o que dá a princípio como inconsciente já está na mente, né, da maioria de nós, como nos foi ensinado, é que Deus ele chama muita gente, mas ele escolhe pessoas poucas para salvar. E não é isso o que o texto, dentro dos contextos, em toda vez que isto aparece, né, de que Deus ele chama a muitos, mas que os poucos são os que ele escolhe. A palavra dentro deste contexto, em todos os contextos que esta mensagem ela vem, ela está querendo dizer que Deus ele chama e ele nomeia pessoas para determinadas funções específicas e ele também chama para a sua salvação, para o seu reino. Mas só que existem poucos que são aqueles que são eleitos, aqueles que foram chamados como os escolhidos. Essa linguagem, chamados e escolhidos, ela não um antônimo, né? Ela não é vamos assim dizer, uma desigualdade. Ou seja, Deus ele chama muitos e são poucos que ele escolhe. Não. Deus ele chama os muitos que ele chama é porque os muitos que ele chama são os gentios, os que não são israelitas. Os poucos que Deus ele escolhe é justamente os israelitas, que também são chamados de eleitos e escolhidos, porque é assim que o povo de Israel sempre foi chamado desde o Antigo Testamento. Mas só que aí muitas pessoas vão pensar, mas então somente eles são os escolhidos, mas é justamente isso que Deus ele veio quebrar esse paradigma, que as pessoas elas muitas das vezes nós inconscientemente fomos ensinados algo e nós não estamos analisando o que realmente a Bíblia está dizendo. Por exemplo, dentro de todos estes contextos em que a palavra chamados e escolhidos, por exemplo, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse mas aqui dá a entender a princípio o quê? Que é como se fosse, opa, peraí, né? Existe algo que vai tornar uma diferença entre chamado e escolhido, então eu prefiro ser o escolhido, né? Porém, os contextos em que toda vez que isto aparece, eles não falam, né? É exatamente este entendimento, este conceito. Porque todos os contextos em que está sendo dito que muitos são chamados, está falando justamente de que as nações, o povo que não era israelita, o povo que não foi elegido por Deus a princípio para ser luz entre as nações, era justamente o povo que estava em trevas, era justamente o povo que era muito maior em quantidade e que está afastado da comunidade do povo de Deus, e que existe também uma diferença entre povo de Deus e igreja, porque povo é um conceito específico dentro de conceitos, por exemplo, de uma certa política. Então, por exemplo, um rei. Um rei ele pode ter um povo, ele pode dominar sobre um povo, ele pode ter um povo, porém ele tem alguém que está com ele reinando, que é a sua esposa. Ele tem com ele a sua
mulher. E esta mulher, ele pode até mesmo deixar o seu povo para estar com a sua mulher, porque ela lhe é mais íntima. Então, a Bíblia ela tem essa diferenciação, né? Ou seja, a igreja não é o povo de Deus. A igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja é mais íntima do que um povo que lhe serve. E o povo de Deus, que a princípio está dentro do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, conforme as epístolas de Paulo, ele fala, nas cartas de Paulo, ele fala, por exemplo, no livro de aos Romanos, que Deus ele não desamparou o seu povo, né, que ainda muitos estão descrentes, porém Deus ele não abandonou, mas que todo Israel, por exemplo, será salvo, o restante de Israel depois, né, de um período tenebroso e terrível que sucederá sobre a face da terra, em que um terço da terra deixará de existir. Aliás, 2/3 da terra deixarão de existir. Né? E que um terço da terra de Israel vai ser provada. Né? E que somente o restante, ainda como está escrito, ainda que o povo de Israel seja mais numeroso do que a areia do mar, somente o restante, os que sobrarem, serão salvos. Então ele está falando aqui a respeito do povo de Israel como o povo de Deus. Porém, ele fala de uma aliança que é a nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, e ele fala que estes que creem no seu nome, eles agora já não mais simplesmente fazem parte do povo de Deus, como eles agora estão incluídos numa aliança de aproximação, de intimidade com o Filho de Deus, a ponto de ser noiva do Cordeiro, a ponto de ser una, no sentido, né, de um matrimônio com o Cordeiro. Então, nós vemos que existe aí muitos são chamados, ou seja, Deus ele vai chamar, ele chama, ele chamou a muitos dentre as nações. Porém, os poucos serão quem? Serão o povo de Israel. Do povo de Israel, que é pequeno já, Deus ele vai chamar poucos dentre eles. E é isto o que os textos, toda vez que apresenta isto, isso não contradiz com as escrituras sagradas, dizendo que realmente, né, esforçai, né, porfiai, lutai por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar por ela e não, né, conseguirão. Né? Então, isso não está contradizendo com as palavras de Cristo, que também ele fala que muitas pessoas porfiarão, lutarão para entrar pela porta estreita. Muitas pessoas, inclusive, né, estarão diante da presença de Deus, né, no dia do juízo. Né? Porém, poucas pessoas são as pessoas que serão salvas dentre tantas, muitas outras que até mesmo fizeram, né, sinais, prodígios, né, usando o nome do Senhor. Então, nós vemos que aqui existe um chamado específico, e quando Deus ele chama, ele também está nomeando, ele está trabalhando dentro, ele está trabalhando no nome, no caráter desta pessoa, ele está nomeando, dando uma nova identidade, uma nova vida para esta pessoa. E nós vemos então aqui que quando, por exemplo, Deus ele chama, aqui no livro de Levítico, ele está chamando a Moshe, Moshe que inclusive significa retirado, porque ele foi retirado das águas, né, do rio Nilo, por exemplo, e a sua vida parece que foi bastante relacionado ao fato de ele estar sendo tirado de águas, né, como tanto no rio Nilo, quando ele era uma criança, né, como também, né, do meio das águas do Mar Vermelho, ele também não só tirou ao seu líder Moisés, como também tirou o povo de Israel, né, para eles passar para o outro lado. Né? Então nós vemos que também aqui ele está dizendo que este Moisés, que é um retirado, que foi tirado do Egito, né, ele agora está possuindo um chamado. Deus está então chamando ele, está chamando ele de dentro de uma tenda e está conversando, está falando com ele, para que ele fale aos filhos de Israel. Ou seja, Deus ele tem um chamado com aquele que tem uma intimidade, que faz a sua casa, a casa de Deus, que faz com que a sua morada, a sua vida, a sua habitação esteja propícia para que Deus também converse com ele, para que Deus também fale com ele. Ou seja, essa aproximação, essa intimidade, ela
ela gera um chamado específico por um propósito que Deus ele tem na vida de um homem, que Deus ele tem na vida de uma mulher, mas isso é necessário, essa dedicação. Moisés ele estava em uma tenda. Moisés ele estava em muita aproximação e intimidade com Deus, quando então Deus chama ele, quando Deus então convoca, quando Deus então nomeia a Moisés, e esta comunicação, esta intimidade com um homem, Moisés, ela vai fazer uma grande diferença na vida de muita gente, na vida de o seu povo, na vida do seu povo. Então, nós vemos que há algo interessante, né, nesse chamado, que é o chamado em que essa última letra ela se torna bem pequenininha, né? Este A finalzinho pequeno, ele está ali e não tem como não ver isso dentro das escrituras, né? Dentro desta palavra e ele chamou, né? Ou seja, se existe, né, este chamado, ele está chamando esta pessoa de Moisés, né, que é o retirado, ou seja, ele precisou sair de um lugar. E quando ele saiu deste lugar, então também Deus agora começou a trazer essa intimidade. Deus então, ele convoca-nos, né, para que nós saiamos de determinados lugares. Por exemplo, Moisés ele estava, né, no Egito. O Egito significa um lugar apertado, né, um lugar de aflição, um lugar de angústia. Né? Mitzrayim significa, né, aí um lugar duplamente de aflição. Por quê? Porque uma pessoa que ela está nos conceitos do mundo, ela está sendo afligida, né, pelo príncipe deste mundo. Ela está sendo afligida, né, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, né, pelas coisas, pelos valores e os princípios, né, imorais deste mundo. Então, esta pessoa ela está sendo duplamente afligida, ela está sendo afligida na sua vida espiritual, ela está sendo afligida na sua carne com a sobrecarga que o mundo lhe impôs, que o mundo sobrepõe sobre ela. Esta pessoa, então, quando nós vemos que Moisés ele está desgostoso, ele toma determinadas atitudes naquele tempo, em que farão ele fugir para o deserto, e no deserto lá Deus então vai começar a chamar ele, começou a chamar ele por meio da sarça ardente. Nós vemos dentro das Sagradas Escrituras que agora, né, Deus ele vai começar a dar palavras a Moisés, ele começar a dar palavras de vida, né, para que Moisés então venha saber como viver esta vida realmente que Deus ele tem para dar. Né? É uma vida verdadeira. Agora ele vai sair de Mitzrayim, ou seja, de um lugar que era de dupla aflição, de dupla angústia. É um lugar que não se tinha um verdadeiro princípio que Deus ele queria dar, um verdadeiro princípio de vida. Porque muitas pessoas elas pensam que os princípios e os valores divinos eles são coisas que fazem o ser humano retroceder, são coisas lá do tempo passado que são coisas que são coisas de homens assim que queriam ser autoritários e que não eram pessoas evoluídas como as pessoas de hoje, são pessoas evoluídas, né, e que agora todo mundo tem uma liberdade de fazer o que quiser e que, na verdade, esta liberdade vai trazer uma libertinagem. Né? Então, nós vemos dentro das Sagradas Escrituras que a, a lei, né, divina, né, os princípios e os valores, os conceitos divinos, eles são para dar vida, porque Deus é quem fez o homem, quem criou o homem, e lhe dá aí então o direcionamento para que ele viva bem, para que a sua saúde esteja melhor, com certeza cada vez mais, a sua saúde mental, psicológica, emocional, física, né, e que também a sua vida espiritual, né, e que também, né, princípios e valores em questões de coisas aqui da Terra também, então Deus ele tem o melhor para o homem, mas é necessário o homem conhecer os princípios e os valores que Deus ele tem consigo e ele quer que os homens se aproximem dele não por causa de uma melhoria de vida, mas porque Deus ele é bom, porque Deus ele é maravilhoso, ele merece ser reconhecido, né, em toda esta grandeza, esta glória, em tudo o que ele faz, porque ele faz perfeito. Né? E ele faz com amor, ele faz justamente para que o homem se satisfaça disto nele. Então, a palavra de Deus ela está falando a respeito de um chamado, que no caso aqui
terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, esta letrinha, ela é pequena, né? Que aí é a letra do nome e ele chamou, né? Falando a respeito de um chamado, que inclusive aqui está falando do chamado de Moisés, e nós refletimos a respeito de como é que Deus chamou a Moisés, a pessoa de Moisés, e que se esse Aleph, né, essa letrinha, ela é pequena, então nos cogita a pensar, né, aonde mais estaria esta letra, por exemplo, na Bíblia, né, e de uma forma diferente, não é verdade? Então, interessante porque logo no livro de Crônicas, no livro de Crônicas, deixa eu me lembrar se é primeira Crônicas ou é segunda Crônicas. No livro de Crônicas, esta letra, inclusive, que é pequena, aqui, no livro de Levítico, ela está grande lá, justamente na genealogia de Adão, né? Quando no livro de Crônicas, ao iniciar, fala da genealogia do primeiro homem. Então, quando ela inicia falando Adão, Sete, né, todos os filhos de Adão, né, então nós vemos que ali a primeira letra, que é este Aleph também, que é do nome Adão, ele está maior do que o comum em todo o texto. Estou procurando aqui livro de... Pronto, aqui. Divrei Hayamim Aleph, que é o que nós lemos como primeiras crônicas, né? Então, neste livro que significa aí literalmente, né, palavra dos dias, né, o, os relatos, né, dos dias, né, daquele tempo. Então, este livro aqui de Primeira Crônicas, Divrei Hayamim Aleph, no primeiro nome está aí Adam. Adam, Shet, Enosh, Kenan. Esses são os nomes dos filhos, neto, bisneto de Adão. Mas o primeiro homem é chamado de Adam, que a letra ela está muito maior do que as outras letras em todo o contexto, né? E no terceiro livro da Bíblia, ela ali está menor. Então, se nós vemos que o primeiro chamado de Moisés, por exemplo, ela foi muito humildinha, né? Comparado também a Adão, que aqui ele está muito maior, né? A letra. Então nós vemos que, por exemplo, quando Deus ele cria o homem, ele cria o homem com um propósito, né? E com um chamado, né? Vamos assim dizer, muito grande, né? Que a princípio, né? O homem ele não compreendeu, né? No início de tudo. Ele tinha tudo nas mãos, ele tinha um reinado, né? O governo, o domínio em suas mãos, no princípio. E no livro de Levítico, quando chama o Senhor, né, a Moisés, né, aqui nesse lugar específico, né, nós aí trazemos aí a ideia de quando Deus ele então realmente está chamando a Moisés desde o início, né, e nós vemos que o chamado que Deus ele colocou nas mãos ainda de Adão, ele era superior ao chamado que Deus colocou nas mãos de Moisés. Era superior. E nós só vamos compreender isso no Novo Testamento. Porque Cristo, ele é o último Adão, é o que restaura todas as coisas. Moisés, ele veio num propósito de tirar um povo específico de uma grande potência mundial, que era o Egito naquela época, e colocar o povo, plantar o povo numa terra que Deus havia dado aos antepassados Abraão, Isaac e Jacó.
o último Adão, ele vem para restaurar o reino que Deus deu ao homem aqui na terra, e ele veio para transportar aqueles que creem no seu Filho, aqueles que creem em Jesus, para o reino eterno nos céus e, né, que possuirão corpos, né, gloriosos, assim como o Filho de Deus também tem e possui e é, né? Até mesmo como Adão, por exemplo, foi feito, foi formado, né? Porque nós sabemos que quando Cristo ele ressuscitou, né, ele não ressuscitou no espírito, porque o espírito dele não estava morto. Quem estava morto era o seu corpo. Então ele ressuscitou no corpo. E quando ali Maria vai tocar nele, né, ele então diz, né, não me toque porque eu ainda não subi para o meu Pai. Veja que eu sou carne e osso. Inclusive ele não cita que ele é sangue, né? Ele não é carne e sangue. Por quê? Porque o seu sangue ele derramou, então ele foi o primeiro corpo a ressuscitar sem sangue. Por quê? Porque o seu sangue ele dá como remissão, como kepará, como remissão não é a palavra kepará, mas a palavra kepará ela é a reparação, né? O tikkun na verdade é a reparação. A kepará ela é uma, agora me fugiu realmente a palavra aqui, o significado, né? Deus ele deu o seu sangue, né? Cristo ele deu o seu sangue para reparar, né, a nossa vida, né? Substituir, né, a nossa vida, né? Por quê? Porque a alma que pecar, esta morrerá. Então, todos os seres humanos, né, já estavam condenados, né? E não havia nada que pudesse fazer. O homem não consegue de forma alguma diante de Deus ser justificável por nenhuma obra, por mais bom que ele ache, que ele pensa que ele seja, ele não consegue se salvar. Por isso que ninguém vai conseguir ser justificável diante de Deus no juízo. Porque Deus ele deu já essa justificação, essa justiça, né, essa caridade, né, que é um meio, é uma moeda que Deus ele deu para pagar, né, que é o sangue do seu próprio Filho. E esse sangue ele é compartilhado com a igreja aqui na Terra, enquanto a igreja está aqui na Terra. Interessante que no livro de Malaquias, por exemplo, está escrito que o tempo da ira de Deus vai vir quando Deus antes ele vai enviar, né, a, o espírito de Elias sobre a terra, né, e inclusive ele fala do mensageiro, né, ele fala, né, do espírito de Elias e também ele fala a respeito da lembrança, né, de Moisés, né, e ele fala então de que haverá uma grande conversão, né, principalmente dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais na terra, né, porque Deus ele sabe da decadência moral de todas as formas que estará acontecendo, principalmente contra a família nos últimos tempos. Mas haverá uma grande restauração nesse sentido antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né, que ele fale a respeito de um tempo de juízo que vai vir sobre a terra, em que Deus ele vai permitir com que todas as maldições descritas no livro da lei por causa da desobediência dos homens que não aceitaram, né, a sua paga, né, que não aceitaram a justiça de Deus, que não aceitaram a caridade que Deus lhe deu, que não aceitaram o amor dele, que não aceitaram a forma como Deus ele presenteou o mundo para que o mundo se voltasse a ele. Então Deus ele vai deixar tudo acontecer por conta própria. Deus ele vai simplesmente não vai mais ter misericórdia, porque muitas coisas que acontecem na Terra são consequências, né, vindas do pecado dos homens, né? E Deus muitas vezes ele põe a mão para que muitas coisas piores não aconteçam. Por quê? Porque existe um sangue que foi derramado, existe um sacrifício que foi derramado na Terra para que os homens eles tenham tempo suficiente para se arrependerem, né? Para que as suas consciências também sejam trabalhadas por intermédio, né, desse sacrifício, né? Porque está escrito em aos Hebreus que o sacrifício dos animais, antigamente, eles não tinham poder, né, de
purificar o pecado do homem, jamais de perdoar o pecado do homem, inclusive, mas que de alguma forma limpava, né, em algum determinado momento, né, utensílios, algum tipo de coisa do templo, e que aqueles rituais, aquelas coisas que acontecia ali, tudo isso, né, que era para o serviço do Senhor, que era uma sombra lá atrás, né, hoje a luz veio. Nós vivemos no tempo em que a luz veio ao mundo, né, e trouxe vida a todo este significado, né, a tudo aquilo que era enigma para nós agora nos é luz. Tudo aquilo que era sombra para nós hoje já é luz, é entendido, é compreendido. E como isso é escrito no livro de Hebreus, mesmo o sangue dos animais, eles não tinham poder para perdoar e muito menos para purificar o pecado, mas que de alguma forma era útil. Por quê? Porque trabalhava nas questões das coisas que aconteciam dentro do templo para purificar utensílios. Eram coisas que eram úteis, né? Sobre, por exemplo, a, se colocava sobre a tampa do propiciatório, sobre os 4 ângulos do altar, né? Em tudo, em muita coisa era necessária, né? Era necessário, né, aquela bacia que era posto também, né, o sangue de animais, e que também com isopo era, né, com um certo tipo de planta também era aspergido sobre as pessoas, né, como nos sacrifícios que eram feitos na época da lei de Moisés, como Moisés mesmo fez. Então, em tudo isso existia um significado, né? Mas a Bíblia ela fala que o sangue de Jesus Cristo, se aquilo de certa forma tinha um significado e tinha uma importância naquele tempo, e que ali também, né, de certa forma, havia de haver uma purificação, pelo menos das coisas do templo, então quanto mais o sangue do Cordeiro de Deus, que também é sacerdote, que entregou a sua própria vida, que se fez sacrifício por nós, então quanto mais, né, o seu sangue, ele não tem poder para não só perdoar, como para purificar também os pecados, de forma a tocar na consciência, de trabalhar na consciência do homem, para que ela também seja purificada, algo supra glorioso, porque não existe nada que pode trabalhar de uma forma assim, né? Na consciência humana, de purificar os pecados, inclusive da própria consciência. E o sangue de Cristo ele tem esse poder. Então a Bíblia ela fala no livro de Malaquias que nos últimos tempos haveria de acontecer, né, a ministração, né, pelo a mesma inspiração que estava sobre o profeta Elias, ela viria, né, sobre a igreja de Cristo, ela viria sobre o povo de Deus, e que o mundo seria afetado e haveria uma restauração nesse âmbito familiar, de pais para filhos e filhos para com pais, né, que a família é a estrutura, né, de uma sociedade, e Deus estaria agindo desta forma para que não ferisse a terra com maldição. Ele está falando a respeito das maldições que vinham a respeito do descumprimento da observância da lei e dos seus mandamentos. Então, quando este tempo ele termina, esse tempo da graça de Deus, então inicia-se aí o tempo terrível, né, do Senhor, que Deus ele vai deixar à mercê a terra e os habitantes que nela habitam. Então, tudo o que é maldição decorrente do descumprimento da vontade de Deus na sua lei vai suceder na terra. Então, a natureza ela ficará totalmente descontrolada, né? Os juízos virão, né, de uma forma proporcional muito grande, né? As pessoas ficarão com doenças, chagas incuráveis, né? Não haverá nada que possa interferir, né, nessas questões, porque um sacrifício já foi feito e que beneficiou o mundo, que beneficiou os milênios a seguir. E quando então Deus ele fala, está cumprido, está feito, agora, né, é o tempo limite, né? E Deus ele então termina este tempo, né? Ele cessa esse tempo de misericórdia, de favor, de graça. Então sucede todas estas coisas que estão escritas, né, que sucederia, por exemplo, no livro de Apocalipse. Então, nós vemos aí que a palavra ela fala, né, de, por exemplo, um cordeiro, né? Apocalipse capítulo 5. Este cordeiro, ele quando João ele é arrebatado, ele ouve como voz de trombeta
né? E ele é arrebatado, ele é puxado velozmente, né? Como um rapto, um roubo, e como ele se roubasse, né? Fosse roubado, né? Na verdade, por isso a palavra rapto, né? A palavra arrebatamento, ela tem esse sentido de ser tomado no sentido de ser roubado. Você está como num dia que um ladrão vai vir e não avisou, então a pessoa vai ser roubada, tomada, né? Então a Bíblia ela fala nesse sentido, né? Que a palavra rapto aí, por isso que não se enquadra um arrebatamento junto com a parúcia, né? Que é a vinda em manifestação em glória, né? Mas ela vai se manifestar, né? O rapto, o arrebatamento, ele vai se manifestar na parousia, que é a manifestação de Cristo para a igreja, né? Que será como num roubo, né? Ou seja, como será num dia em que não foi avisado, né? A vinda de Cristo após a, a grande tribulação, ela vai ser avisada, né? É avisado até em dias, vamos assim dizer, para quem estiver aqui na Terra, porque vai saber o tempo do acordo, a manifestação, né? A manifestação do homem, do pecado, né? A desolação que ele vai fazer, né? O sacrilégio que ele vai cometer no templo, no meio da semana, ou seja, em 3 anos e meio, Jesus vai voltar depois disso, então é contado. O arrebatamento, ele é uma coisa que não precisa-se de sinais para que Cristo ele venha. Jesus ele pode vir até anos antes do arrebatamento. Isso ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Porque a igreja de Cristo ela é tida como um mistério desde o Antigo Testamento. Né? Não foi revelado que Deus ele traria, né, a não ser por meio de enigmas, símbolos, tipos, figuras, que a igreja viria. Né? A não ser por isso, porque a igreja de Cristo ela era um mistério, por isso que Paulo também ele fala a respeito de grande é o mistério de Deus, né? No seu filho, como que do homem para com uma mulher, assim também de Cristo para com a igreja. Então grande é o mistério do casamento, grande é o mistério, né, da igreja. Ele fala disso usando o apóstolo Paulo. Nós vemos que a, o arrebatamento, né, ele vai acontecer, né, e não existe sinais algum. Né? Aí algumas pessoas vão falar a respeito de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, né, que fala que não, mas a nossa reunião não sucederá com Cristo, a não ser que primeiro veio a apostasia e o homem do pecado. É uma interpretação sem analisar o contexto. Né? Porque, a princípio, ele fala de uma reunião com Cristo, ele fala de o ajuntamento de nós estarmos juntos com Cristo, né, ele está rogando por isso a princípio, né? Ou seja, Cristo, ele está falando a respeito sim, né, de uma vontade, né? Eu rogo-vos, irmãos, ou seja, eu peço, né, que vocês tenham consigo esse desejo, né? E ele só lá na frente nos versículos ele vai falar, porque o dia de do Senhor, né, que também é chamado ali do dia de Cristo, e já não é o mesmo que o arrebatamento, ele está falando que isso não vai suceder. Ele está falando que isto, ou seja, o dia do Senhor, que é o dia de Cristo, que é o dia da manifestação para todo o mundo, todo o olho verá. Ele não está falando a respeito do primeiro versículo, que é a reunião nossa, né, e o nosso ajuntamento com ele. Inclusive que ele está rogando. Ele não está rogando para que o povo se prepare para a tribulação e porque isso não vai suceder sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Não, ele está rogando para que o povo tenha este desejo, esta vontade de estar com o Senhor, de estar unido com o Senhor, né? Por quê? Porque o arrebatamento ele pode suceder a qualquer momento, né? Então isto quer seja em vida, no arrebatamento, quer seja na morte, né? Como o próprio apóstolo Paulo, ele acreditava assim que a qualquer momento o Senhor poderia vir, né? A qualquer momento ele falava, olha, até mesmo no livro de Tessalonicenses, né? Ele fala no capítulo de número 4, versículo 16 a seguir, que, né, no mistério, né, do arrebatamento, por exemplo, que e nós que estivermos vivos, né, seremos arrebatados, né, teremos nossos corpos transformados num piscar de olhos e seremos arrebatados a encontrar com ele em nuvens. Então ele está falando, ele está se incluindo, né, não entre os mortos, né, mas ele estava se incluindo entre os vivos. Por quê? Porque este era o seu desejo, era a sua expectação, a sua expectativa, na verdade,
né, a sua esperança de a qualquer momento o Senhor arrebatar, a qualquer momento ele estar com o Senhor. E ele, né, desejava que isto fosse em vida, né? Então nós vemos que no seu tempo, no seu momento presente, ele tinha essa consciência, né, de que Cristo poderia voltar a qualquer momento, né, que seria um algo súbito e um algo que não precisasse de nenhum evento para que isso acontecesse. Mas, no contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele fala, né, de que mas o dia do Senhor, né, que é um tempo de juízo de Deus sobre a terra, mas o dia de Cristo, que é o dia da manifestação, né, para todo o mundo, em que todo olho o verá de fato. Porque eu tenho algo a dizer. Quando Cristo ele ressuscitou, ele não apareceu para ninguém, a não ser para o seu próprio povo. Quando Cristo ele ressuscitou sem pecado, que ele fez expiação para o seu povo, para aqueles que crescem no seu nome, ele não apareceu para ninguém que não fosse pertencente ao seu povo. Da mesma forma também os anjos que estão com ele sobre o Monte das Oliveiras, quando ele está com 500 ali, né, no Monte das Oliveiras, e ele está sendo levado aos céus, assunto aos céus, né, num corpo físico, humano, de carne e osso, que foi glorificado, isto é, que foi passado da corrupção, né, por mais que ele não tivesse pecado, né, mas ele foi traspassado, né, ele foi ferido, né, e ele então está sendo assunto, levado aos céus, e os anjos então, né, vêm e falam, olha, esse mesmo Cristo, esse mesmo Senhor que está subindo, da mesma forma ele voltará, né? Ou seja, ele vai voltar justamente também para o seu povo, para aqueles que creem nele, para aqueles que depositam a sua vida, a sua confiança, a sua fé nele. Por isso que também nas cartas de Paulo ele está dizendo, né, que outra vez também se manifestará sem pecado para aqueles que esperam e aguardam por ele. Ele está falando, né, para um povo que ele vai se manifestar no futuro, que espera por ele e que aguarda por ele pela sua salvação. Ele não está falando de que ele vai se manifestar para o mundo todo como a todo olho o verá. Não, mas para um povo em específico que espera e que aguarda por ele pela sua salvação. Então, o arrebatamento é um evento específico em que Cristo ele vai arrebatar aquilo que era tido por mistério desde o Antigo Testamento, que não havia sido revelado no Antigo Testamento, mas que foi revelado no Novo Testamento, que é a igreja, o corpo de Cristo, né? Então existe aí uma diferença quando nós vemos, por exemplo, que a 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, ele está falando especificamente do tempo do Senhor, o dia do Senhor e o dia de Cristo, né? O dia da manifestação de Cristo depois da grande tribulação, que sucederão vários eventos. E ele está falando, então, né, de que isto não sucederia sem que antes viesse, né, apostasia, que inclusive esta palavra apostasia não significa a mesma palavra que nós entendemos hoje como apostasia, né, porque aí não é uma tradução, aí é uma transliteração, letra por letra, é como se fosse um nome. A mesma palavra apostasia, apostasia, em grego foi traduzido, né, foi transliterado, na verdade, pela palavra apostasia, ou seja, foi dado um, uma transliteração, né, com o mesmo nome, mas que possuindo um outro significado. Então, a palavra apostasia aí não significa a mesma apostasia que nós entendemos hoje, né, que é uma rebelião, né, é afastar-se da fé, né, de forma generalizada e etc. Tal. Então, nós vemos que este tempo do Senhor, esse dia do Senhor, ele não viria sem que antes viesse a apostasia grega e se manifestasse o homem do pecado, filho da perdição, qual se levanta tudo, né, que se chama Deus ou que é objeto de culto ao ponto de se adorar e etc, entrar no templo de Deus e dizer que é ostentando-se, né, como se fosse o próprio Deus. Então, então nós vemos que este tempo do Senhor, e não o arrebatamento, mas este tempo do Senhor, e este dia de Cristo que ele se manifestará para todo olho, né? Não como no evento que é simplesmente para a igreja, como no Novo Testamento nos é dito e nos é ensinado, esse evento, né, ele não sucederia sem que antes viesse
né, a apostasia grega e se manifestasse, então, o filho da perdição. Né? Então, ele não está contradizendo com o restante das escrituras e ele está sendo muito claro quando nós vemos por detalhe o que está sendo realmente dito. Né? Porque Cristo, ele, ele fala, né, ah, aí de uma vinda que ele vem, né, ah, para aqueles que aguardam e esperam por ele, né? E num outro momento no livro de Apocalipse está escrito a respeito de uma vinda que ele vem, né, e que isso não será ocultado nem mesmo daqueles que o transpassaram, né? E que todo olho o verá, né? Assim como também existia dois eventos, né, duas vindas do Cristo no Antigo Testamento que ele viria e o povo de Israel não soube discernir, né? Quando eles falavam, não, porque o Messias ele virá, né, como um rei, mas numa outra passagem vinha falando que ele viria humilde, né, que ele não possuía beleza, né, formosura alguma que pudesse ser atraído e que ele levaria inclusive os pecados do povo e que ele seria como se fosse é, uma pessoa, né, desprezada entre os povos, entre o povo, né? Porque ele levaria a culpa do povo sobre si e ele seria como um enfermo, né? Ele seria como um leproso, por exemplo, uma pessoa desprezada, né? Por causa do pecado do povo que estava sobre ele. E no outro momento está escrito que ele virá sobre as nuvens, né? Como no livro de Daniel, no capítulo de número 2, né? Ou seja, existem inúmeras razões, inclusive, né, para se dizer que Cristo não viria apenas uma vez no Antigo Testamento, mas que ele viria, né, sofrendo como um servo sofredor e depois ele viria, né, para reinar sobre o mundo. Da mesma forma, no Novo Testamento isto é muito claro, né? Nós vemos passagens que falam, né, claramente que Cristo, a princípio, ele vem para a igreja, depois ele vem para o seu povo, né? Então, isto é claro, né? Para mim é claríssimo, né? Existe algumas entre aspas, discordâncias, mas porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, né? As discordâncias, que no caso seria, né, é que as pessoas com uma visão de raciocínio lógico, mental, humana, ela encaixa o quê? Aqui fala de última trombeta, e ali a sétima trombeta, né? Então a sétima trombeta é a última trombeta, logo, por razão lógica e de raciocínio, significa que a última trombeta é a sétima trombeta do livro de Apocalipse, um livro que foi escrito, né, depois de mais de 30 anos do apóstolo Paulo, quando ele havia falado essas palavras, e né, que está totalmente num contexto totalmente diferente, né, que é um contexto de juízo, de vingança de Deus sobre a terra, no contexto do tempo da ira de Deus, né, quando Deus não nos reservou para a ira. Né, e existe aí inúmeras outras razões, né, da primeira e a segunda ressurreição, né, que alguém vai falar, não, mas porque a primeira ressurreição só acontece, né, depois, né, da vinda de Cristo, inclusive quando ele está, né, vindo num cavalo branco, no Apocalipse 19, então significa que se aqueles que ressuscitaram ali, né, e é a primeira ressurreição, significa então que os mortos só se ressuscitam, né, na primeira ressurreição para a salvação, então é após a vinda de Cristo, né, ou seja, eles fazem essa lógica mental de raciocínio humano, né, que um ateu interpreta a Bíblia dessa forma também, né, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, a mente de Cristo, ele interpreta a Bíblia dessa forma também, ele raciocina da forma como ele pensa raciocinalmente, por isso que muita gente não acredita, porque a ele não foi revelado, né, o mistério, né, os segredos de Deus, conforme está escrito no livro de Salmos, que os mistérios de Deus é aqueles que temem, que respeitam a Deus. Né? Então, existe uma questão, né, a, da mente de Cristo, né? E o Espírito de Deus, né, que revela as profundezas das coisas dos céus, das coisas de Deus, né? Pois quem conhece as coisas de Deus, do Espírito de Deus, senão o Espírito de Deus, né? A Bíblia, ela então fala deste mistério aqui, né? Levítico e 1 Crônicas.
Levítico fala do chamado de Moisés, logo no seu primeiro versículo. Ali a letra pequena, né, Aleph, está nesse texto todo muito pequena, né, se referindo ao chamado de Moisés, né, que foi muito, digamos, pequeno comparado àquilo que Deus ele faria. Digamos que Deus ele entrega o ministério da condenação, né, a Moisés. A lei, ela não tem problema. A lei, ela é pura, perfeita, ela é boa, mas ela é espiritual, ela é para espirituais, né? E as leis, né, que trazem juízo e justiça, né, vamos assim dizer, aqueles que não cumprem com a lei, elas ali naquele tempo, né, ela era justamente para aqueles que eram rebeldes, era justamente para aqueles que não obedeciam, né, e viviam de uma forma imoral, viviam de uma forma totalmente errônea, né, e injusta, né, perante a sociedade daquele tempo, né. Então, nós vemos que a Bíblia mesmo fala que a lei é para os injustos, né, ou seja, a lei ela tem que ser realmente estabelecida entre as nações, né. Por quê? Porque a lei ela é para os injustos, porque as pessoas que roubam, pessoas que matam, pessoas que fazem o mal, elas vão receber, né, de Deus, elas vão receber pela mão, inclusive, né, dos magistrados, né, pela mão dos homens que são aí do poder, né, que Deus ele permitiu estarem na, na política do mundo aí afora, né, infelizmente, né, e elas vão receber o juízo, né, elas vão receber, né, o que a Bíblia mesmo fala, porque se fazes o bem, né, não tens a que temer, né, mas se fazes o mal, então ah, eles é como uma espada na mão de Deus, está escrito, né, os magistrados. Então nós vemos que ah, dentro deste pensamento, a Bíblia Sagrada fala aí de um chamado superior, que no caso seria de Adão. Mas Adão veio e não soube conduzir esse chamado, perdeu o reino, né, o domínio da terra. Ele perdeu, e livro de Apocalipse, capítulo de número 5, quando João ele é arrebatado, ele vê então o cordeiro como que havia sendo morto, né, ele está vivo, mas ele está ali, né, como que ferido, mas ele está vivo, e ele vai de em frente, de encontro aquele que está sentado no trono com um rolo com 7 selos em sua mão, e ele toma, né, aquele rolo, por quê? Porque ele foi dado a dignidade, porque ele foi dado, né, o poder, né, de vencer, né, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas para poder, então, ter de volta o reino, o domínio sobre todas as coisas. Então ele recuperou o reino que foi dado a Adão no princípio, né? E como é uma carta, né, é um rolo com 7 selos, que significa o certificado, vamos assim dizer, né, da conquista deste reino, né, e todos os eventos que vão desencadear a conquista desse reino, então vão ser desatados estes 7 selos num tempo específico da Bíblia, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, e no desenvolver destes selos que vão sendo abertas também, vão sendo abertos os selos e vão vindo, né, as trombetas, né, e sendo tocadas as trombetas, vão sendo tocados também, vão sendo derramadas as taças da ira de Deus. E desta forma, né, quando se conclui na última trombeta, né, se fala a respeito de uma conquista, né, que eis que o reino do mundo, né, foi entregue ao Cristo, né, a Cristo Jesus, então ele reinará para sempre. Os reinos do mundo serão entregues a ele de fato. Então ali fala a respeito de um certificado que Deus Pai lhe deu ao Cristo e que chegou o tempo em que agora ele executou, né, os juízos sobre a face da terra, né, os juízos que haveriam de acontecer sobre toda a raça humana, né, agora estarão acontecendo durante este período, né, como uma forma de justiça e juízo divino, né. Então, ali é a conquista de Cristo, né, na sétima trombeta, quando então vem as últimas taças da ira de Deus e ele vem ao mundo para conquistar aí o mundo e reinar por 1000 anos, né, sendo que o seu reino é eterno. Né, ele não
tem um reinado de apenas 1000 anos, mas o seu reino é sempre eterno. Então, glórias ao nome do Senhor. Adão, conforme aqui no livro de 1 Crônicas, ele perdeu o seu reinado e o seu chamado ele era superior ao chamado de Moisés. No entanto, o último Adão, que é Cristo, o Messias, ungido, capacitado por Deus totalmente, ele vem para conquistar o reino caído de Adão e ele também vem para, né, fazer algo ainda muito superior e sublime, né, que não só fala com respeito às coisas desta vida, né, material, física, aqui embaixo, mas ele fala de coisas sublimes e superiores, né, de um mundo eterno e de um lugar celestial, né, de um corpo incorruptível, de coisas que nós não podemos saber se não for nos revelado por intermédio, né, do Espírito. Né? Por isso que algumas pessoas elas erram em dizer que tudo o que nós precisamos está simplesmente, né, na Bíblia Sagrada. Então você vai ver que elas mesmas elas não se dedicam profundamente nas questões, né, dos dons. Muitas dessas pessoas elas não se dedicam profundamente, realmente, né, em ter experiências vívidas, né, com Deus, não, porque para elas tudo o que aconteceu, aconteceu e aconteceu e está registrado na Bíblia e tudo o que precisa se saber está na Bíblia. E se não estiver na Bíblia, então não preciso saber. Então elas acham que essa caixa que elas criaram, né, é como que a verdade máxima e absoluta delas e isso não é uma verdade. Né? Tudo que está na Bíblia está sim, só que existe um problema porque a Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela está escrita, ela veio em forma de letras, ela veio em forma escrita para a nossa compreensão, mas se não houver uma praticidade, se não houver uma busca de fato, de verdade, se não for entregue os dons às quais o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala muito dizendo, olha irmão, eu rogo para que vocês busquem com excelência os dons mais preciosos do Espírito. Ele fala a respeito destas situações porque ah, ele com certeza, né, sabia como é que estava indo o rumo, né, da congregação. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja riquíssima nos dons, né, mas só que aonde há muito espiritualidade, devoção espiritual, também pode se houver, né, muita carnalidade. Né, por isso que ele fala também, eu digo a vós, né, não como que se vocês fossem espirituais, mas como se vocês fossem carnais. E isto justamente, né, na ceia, né, isto justamente uma carta falando a respeito da ceia do Senhor. Então ele fala onde que há muita espiritualidade pode haver muita carnalidade também, né? E há na verdade muita carnalidade, porque são dois pontos extremos, ou se está lá em cima ou se está lá embaixo. Por isso que existe aí três homens, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural ele não compreende as coisas de Deus. O homem carnal ele compreende as coisas de Deus, mas ele decidiu-se viver, optou-se pela vida carnal, né? As tendências, as inclinações carnais lhe venceram e o homem espiritual ele compreendeu as coisas de Deus e ele quer viver, ele optou-se pela vida espiritual. Então existem três homens, conforme está escrito no livro de Os Coríntios. Vemos que o chamado, né, que Deus ele deu à pessoa de Cristo Jesus, né, é muito superior, né? Ele conquistou de volta aquilo que Adão ele perdeu e, e muito mais do que isso, né? Ele como um homem ele fez tudo isso e ele então, né, nos fez compreender muito mais ainda, né? Coisas que estão muito além, né? Ou seja, as coisas que estão, né, no espírito. Vamos dizer aí que muitas pessoas que dizem mas determinadas coisas não estão na Bíblia, né? Assim, claramente não estão. Estão ali, mas só que somente para pessoas que têm uma vida mais dedicada, têm uma vida mais voltada a Deus, né? Com mais devoção, com mais dando a mais importância a Deus, né? Então, nós vemos aí esta importância, né, de
tem uma vida além do natural, né? A vida aí no natural, ela é diferente da vida do sobrenatural, né? Então, a vida com Deus é uma vida no sobrenatural. E ela não é fácil, é verdade, ela não é fácil. Por quê? Porque para o homem que vai estar vivendo de uma forma natural, raciocínio e logicamente, essa pessoa não vai compreender as coisas de Deus e vai é, achar loucura tudo o que está acontecendo com uma pessoa que está vivendo no sobrenatural, né? Então, a Bíblia mesmo fala que a cruz de Cristo, né, ela para o, os gregos é loucura, né? Ah, e para os judeus ela é considerada aí uma maldição, né? Porque maldito é aquele que está pendurado no madeiro. Então, nós vemos que o, o Senhor ele tem muitos mistérios a revelar nas suas sagradas escrituras e existem coisas específicas que nós ainda não sabemos e é uma eternidade de mistério, né? Por isso que a sua palavra ela não tem fim, a sua palavra ela é eterna e, e Deus é extremamente é, incompreensível pelo homem. Ele vai além do que um homem, por mais dedicado que ele fosse, ele não compreenderia nem 0,00001%, né, da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, né, porque Deus ele permite ao homem uma eternidade, né, com ele. Deus abençoe. Aí vai aí mais um dos mistérios que estão escondidos dentro das Sagradas Escrituras, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe.